Boa noite a todos, de novo, né? Vamos fazer um resumozinho, gente, do que falamos semana passada. Eu vou tentar que seja bem resumozinho, porque é um assunto importante, né? E algumas pessoas não puderam acompanhar, né? E para que a gente se direcione com mais consciência, né? Na nossa existência. Então, eu vou tentar que seja bem resumozinho mesmo, para que a gente vá entrando nos outros assuntos, tá certo? E então, o que é que nós falamos, né? A gente trouxe o título de Quem não sabe quem é, não sabe o que quer, né? Isso porque, através do autoconhecimento, e começamos falando do autoconhecimento, né? Através do autoconhecimento é que nós faremos escolhas conscientes. Só que com base em quê? Assim, propriamente do autoconhecimento, que essas escolhas serão conscientes. Nós falamos das nossas reais necessidades, porque o autoconhecimento ele não é só para conhecermos as nossas sombras, as nossas dificuldades, né? Todo o conteúdo que a gente escondeu lá, né? E o autodescobrimento, que é para o conhecimento da nossa sombra dourada, como Jung chamou, né? As nossas potencialidades, que também escondemos lá por diversos motivos, né? Um deles, por exemplo, você poderia ter uma grande aptidão para a arte, e alguém dizia para você quando era criança que isso não dá dinheiro, que isso é coisa de como já ouvi, né? Coisa de estar mexendo só com arte, é coisa de maconheiro, entendeu? E então a pessoa entra no sistema, né, nesse sistema caótico, prisional, e vai buscar tarefas, trabalhos, né, uma remuneração condizente com a expectativa da sociedade. Então, fica preso a essa matrix, preso a esse sistema, e esconde, esquece, né? Fica lá no seu inconsciente essas suas potencialidades. E no tocante também ao que o nosso espírito, né? O nosso self, melhor falando, tem para nós. E então a gente desconhece, e aí o autoconhecimento não é só para esse autodescobrimento e para a gente saber das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, mas é para que, junto a isso, a gente saiba das nossas reais dificuldades. E sabendo das nossas reais dificuldades, já é uma sinalética para as nossas escolhas. Senão a gente fica à deriva, fazendo escolhas à deriva, e nós acreditamos que estamos fazendo conscientemente, né? E a partir daí, então, nós falamos dos valores estruturais, dos valores morais e éticos, que também são a sinalética para as nossas escolhas. Os valores estruturais, diríamos que são assim as preferências, né? As condições para o nosso personagem. Uma vez que a gente vai colocar o nosso personagem à disposição do nosso self, esse personagem ele vai ter algumas condições que são como estrutura mesmo, pilares para ele, para que ele dê conta do recado, para que ele consiga realizar as demais coisas. Não é só assim, o self tem o que é para a gente realizar e a gente tem que realizar de qualquer forma, sob qualquer condição. Né? Então, nós temos as nossas preferências, que são esses valores estruturais. Citamos o exemplo de pessoa que vai conviver com outra, e essa pessoa, por exemplo, não fuma, e aí a outra pessoa fuma. Então, assim, a dificuldade de lidar com o cheiro de cigarro, com a fumaça do cigarro, é um valor estrutural. E aí, os valores estruturais, eles podem ser, até certo ponto, né, negociados, para que não sejamos também inflexíveis. Mas aí, dada cada situação, nós vamos estudar, né, sobre a flexibilização desse valor estrutural.
E esse exemplo do cigarro é só um, tantas outras coisas que são valores estruturais. Dei um exemplo sobre mim, sobre a higiene, né? Eu não consigo conviver com uma pessoa que seja anti-higiênica, que não seja limpa, e então, assim, eu sou extremamente organizada com minhas coisas, eu sou. E aí, assim, se for pessoas que venham mexer nas minhas coisas, que deixe fora do lugar, que eu não encontro ali onde eu coloquei, acabou essa mulher, entendeu? Então, fragiliza o personagem. E aí, vou encontrar dificuldades para realizar outras coisas do meu self. Por exemplo, estamos aqui nesse encontro, e isso é da voz, né, do meu self, que eu fui ouvir, né, isso há alguns anos, e estamos aqui até hoje realizando esse propósito, certo? E então, se eu flexibilizar alguns valores né, alguns valores estruturais que não dá para flexibilizar tanto, né, eu vou encontrar dificuldade para a realização desses comandos do self, dessas orientações do self. Então, valor estrutural é isso, certo? E aí pode ser com qualquer outra coisa. Isso, gente, para qualquer tipo de relacionamento familiar, social, relacionamento amoroso, né? E aí, então, já é um norte para realizarmos as nossas, é, as nossas atividades, vou dizer assim, conscienciais, né? E então, se você se reconhece que está trabalhando a sua paciência, está trabalhando o desenvolvimento do seu espírito, citando só a paciência, né? E aí você vai se relacionar com uma pessoa que vai ferir muito um valor estrutural seu, ou um valor moral e ético, está vendo que esse desenvolvimento vai ficar assim, meia boca, meia sola, porque você não vai ter a condição, né? Psíquica, uma estrutura psíquica equilibrada para o desenvolvimento dessas atividades conscienciais que você espera que aconteça, né? E aí vem os valores morais e éticos. Então, e falamos que os valores morais, eles são pontuais, né? São para uma sociedade, e os valores éticos são universais. E então, um valor moral tá para uma cultura e o valor ético é universal, é para tudo, certo? E então, assim, tipo, não furtar, né? Não matar, é um valor ético universal, né? Em qualquer lugar do mundo não é para fazer isso, não se pode fazer isso. Há valores morais, citamos o exemplo da bigamia aqui no Brasil, não é permitida a bigamia, mas em outros países é permitido, um homem tem 5, 6 mulheres, entendeu? E todas vivem, né? Em harmonia, entendeu? Então, é uma questão cultural, é um valor moral. E aí a gente não pode também e ferir os valores morais e culturais da sociedade em que estamos inseridos. Então, nós veremos quais são os nossos valores morais dentro disso e aqueles que desenvolvemos em nós mesmos, né, através da nossa educação, do nosso conhecimento, das nossas experiências, né? E aí vamos fazer as nossas escolhas a partir disso, desses valores estruturais, desses valores morais e desses valores éticos. Já são critérios de avaliação de uma condição para a escolha. Por isso que o título, quem não sabe quem é, não sabe o que quer e vai fazer escolhas à deriva. E aí, dentro desse pacotinho, né, do autoconhecimento, do autodescobrimento e dos valores estruturais, valores morais e valores éticos, nós vamos conhecer as nossas reais necessidades. E quando, então, nós estamos nesse processo de desenvolvimento das habilidades do nosso espírito, nós, sim, faremos as nossas escolhas de acordo com o que a gente precisa desenvolver. E até lembro que foi uma pergunta de Roberta, se a nossa necessidade, essa necessidade real ou necessidades reais, tem a ver com o nosso propósito existencial. E nós respondemos que não é o propósito estrito, né?
estritamente falando, mas está dentro do propósito, que é o desenvolvimento das habilidades do nosso espírito. Então, se eu vou praticar o autoconhecimento e eu descubro que eu não sou uma pessoa tão humildezinha assim, que eu sou uma pessoa orgulhosa, né? E então eu vim para trabalhar isso. E aí, dentro do meu propósito existencial, está trabalhar esse não orgulho. E então, a simplicidade, a humildade, o acolhimento ao outro, ao se ver igual ao outro, entendeu? E então, já vou fazer escolhas para mim que eu possa trabalhar isso, possa trabalhar esse orgulho, que até então eu achava que não tinha, entendeu? E aí nós vamos, um norte para as nossas escolhas. E se a gente segue, se a gente vai nessa autoobservação, a gente vai acompanhando isso, né? Com sinceridade de propósito existencial, que é o desenvolvimento do nosso espírito, né? Nós vamos lograr êxito na nossa existência. Vamos realizar o que nós viemos realizar. Significa que vai sair daqui com 1000 pontos nisso? Não, mas significa que grandes passos foram dados e o que veio fazer está sendo feito. Entende? E então, olha a importância do autoconhecimento, do autodescobrimento para saber das reais necessidades. E aí, quando a gente se depara com uma situação, porque falamos de escolhas, mas há situações também que não escolhemos e que vai acontecer, que o universo é quem vai mandar para a gente. E aí, não escolhemos entre aspas, né? Mas escolhemos na nossa programação reencarnatória. Nós escolhemos, só que a gente não lembra e de repente, pá, aconteceu. E aí a gente vai tomar aquele choque. E então a gente vai se conhecer, se autodescobrir, conhecer a real necessidade. Quando conhece, agora eu estou entendendo por que aconteceu isso. É para eu trabalhar isso em mim. Aí o que é que vem de dentro? Um sentimento profundo de gratidão, de aceitação daquela situação, de gratidão, né? Porque a gratidão é o reconhecimento de uma oportunidade. Grava isso aí na cabecinha de vocês. O que é gratidão? Reconhecimento de uma oportunidade. Saber o que significa aquela oportunidade. Seja para coisas que aparentemente são negativas, seja para coisas que são aparentemente positivas. E então, se você está muito feliz porque você conquistou algo que você esperava, gratidão. Mas essa gratidão é o reconhecimento da oportunidade, do que isso significa. Que não é só assim, recebeu e pronto, e acabou. O que, é que você vai fazer com isso? Porque você é um ser individual e coletivo ao mesmo tempo. Então, é esse o reconhecimento da oportunidade. E, no tocante, é uma situação que é aparente ser negativa, que aí, quando a gente vai descobrir, quando a gente sabe da nossa real necessidade e vê no teor dessa experiência que está se comunicando com a nossa necessidade, caramba, então veio para isso. Então, deixa de ser uma experiência negativa e passa a ser uma experiência positiva. Ou melhor, não é que deixou de ser uma experiência negativa e passou a ser uma experiência positiva, né? É que nós vamos enxergar aquela experiência com outro olhar, com uma nova perspectiva e sobre um novo paradigma. E então, já sabendo quem é, já vai fazer escolhas conscientes e já não mais à deriva. E vai saber lidar com aquilo que você, entre aspas, não escolheu agora, mas escolheu lá atrás. Tá certo, gente? Então, isso foi um resumozinho, tá? Do que nós conversamos semana passada. E aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, quiser conversar mais um pouquinho sobre isso, a gente conversa. Tá bom, então?